Bom dia, minha gente. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã linda, essa manhã agradável para compartilhar contigo mais uma oração, mais uma reflexão, para a gente compartilhar um pouco da palavra, para a gente pensarmos juntos sobre algumas questões. Enquanto eu faço minha introdução todas as manhãs, eu te cumprimento, falo bom dia, digo para você da satisfação que eu tenho de estar aqui. Você gosta de esperar? Ou você já prefere que a gente vá direto no assunto e já espera que a gente já fala direto aquilo que você gostaria de ouvir? Você já parou para pensar no imediatismo que a gente tem vivido, na pressão que a gente tem sofrido e tem feito outras pessoas sofrerem por um assunto que hoje é a nossa pauta, mas que assola a humanidade contemporânea, vamos dizer assim, né? Que é a paciência. Você é paciente? Como anda a sua paciência, a sua calma? Hoje eu quero compartilhar com você sobre este assunto, que é um assunto que ele mexe muito com a gente, sabe? Ele mexe com todos nós, em todas as áreas da nossa vida. A paciência, ela assola, ela mina, ela aterroriza as pessoas quando não conseguem praticá-la, quando não conseguem ter. É doloroso não termos paciência, é sofrido não termos paciência. Não ter paciência exige da gente e dos outros, muitas vezes, coisas que nós não temos o poder de resolver. Muitas vezes eu espero que as pessoas façam as coisas no meu tempo, do meu jeito. E isso me pressiona, e pressiona talvez muito mais a pessoa, o meu interlocutor, a pessoa com a qual eu estou me relacionando, a pessoa que eu estou negociando, que eu estou conversando. Então, ter paciência não é uma coisa muito simples, mas ela é essencial. Ter paciência é uma dádiva de Deus. Ter paciência é um dom. Ter paciência pode ser um hábito, pode ser um treinamento, porque a gente precisa ter em prática a cultura, o hábito de sermos pacientes. Quando a gente é paciente, a gente se incomoda menos. A gente se incomoda menos com coisas que nós não podemos mudar, com coisas que nós não podemos alterar, que nós não podemos influenciar. Ter paciência em Deus. Eclesiastes já fala que tudo tem o seu tempo, que existe o tempo de plantar, o tempo de colher, e nós não podemos fazer nada sobre isso. E quando a gente não tem essa paciência, a gente sofre. Você já percebeu isso? Eu quero falar um pouco, vou ler aqui para você uma passagem que está em Tiago, no capítulo 5, versículo 7, do 7 ao 12, que fala assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança
Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa. Seja sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em tentação. Faz sentido a necessidade, a importância de termos paciência? Vamos deixar essa reflexão, essa análise sobre a paciência. Romanos 12:12 fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A gente tem um problema tremendo quando se trata de paciência. O nosso mundo está muito corrido, a nossa vida está muito corrida, a gente tem tudo just in time, a gente tem tudo para agora, tudo para ontem. A gente não quer parar, esperar a nossa vez no posto de combustível, na fila do banco, a gente não quer parar na fila do açougue, do supermercado, a gente não está disposto a esperar, a ter paciência com as pessoas que têm um raciocínio mais lento do que o nosso. E se quer saber, existem infinitas quantidades de pessoas que são muito mais lentas do que a gente. E a pior notícia sobre tudo isso, existem muitos que não são, que são muito mais ágeis no pensamento, no raciocínio do que a gente, e a gente também precisa que essas pessoas tenham paciência conosco. É tão triste quando a gente não tem paciência que a gente acaba murmurando, a gente acaba se queixando, a gente acaba amaldiçoando o lugar onde a gente está por conta de murmuração, de reclamação, porque quando você não tem paciência com o seu marido, você reclama dele, você reclama para ele. Quando você não tem paciência com a sua esposa, você reclama dela, você reclama para ela, você murmura. E murmurar sempre é algo muito negativo na vida das pessoas, na vida dos casais, na vida dos casamentos, e enfraquece qualquer tipo de relacionamento. Quando você tem estes hábitos, ou quando você convive diante de pessoas que têm, você consegue observar, se você se colocar pelo lado de fora do processo, você vai conseguir entender que você murmura, ou que você vai perceber o poder que existe nessas murmurações que existem no meio onde você vive. Lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala sobre isso, e é enfático ao dizer assim: precisamos fazer tudo sem murmuração, ou seja, naquilo que vamos fazer para Deus, devemos fazê-lo com gratidão em nossos corações. Geralmente murmuramos quando temos que fazer alguma coisa que nos desagrada, mas é o certo fazer, temos que fazer. Então a passagem diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis com luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu consigo conectar essas duas palavras, paciência e murmuração. A murmuração como uma grande vilã. Mas não é só isso. Paciência requer da gente calma, requer da gente discernimento para entender que tudo tem o seu tempo. Imagina, agora, como eu acabei de falar para você em Tiago, sobre a vida do agricultor. Ter paciência é saber que tem o tempo, que você vai semear, que você vai começar lá por preparar a terra, por arar a terra, tratar a terra,
Aí você vai jogar a semente. E aí, meu irmão, começa o processo de paciência. Esperar de Deus que venha a chuva na quantidade necessária, que a estiagem necessária. Esperar que essa semente germine, cresça, e aí você vai depois fazer colheita, para depois então poder usufruir da tua colheita. Só que aí vem a grande questão, porque ter paciência é acreditar em Deus, é ter fé, é acreditar que vai dar certo, que vai fluir, que vai acontecer tudo da melhor maneira possível. Mas isso é ter paciência, não significa esperar parado, sem fazer nada. Entende que existe durante todo esse processo uma manutenção, um cuidado, um fortalecimento, e a gente precisa se fortalecer na fé, a gente precisa rever os nossos pecados, porque nós temos pecados todos os dias, e a gente precisa preparar a cada dia para que as ervas daninhas não afoguem, não abafem as nossas sementes, as nossas lavouras. O processo de paciência, ele não é um processo estático, parado. O processo de ter paciência é um processo, é um espaço de cuidado. Então, eu tenho um projeto na minha vida, gostaria muito, glória a Deus, vamos orar para Deus, mas vamos fazer de tudo para colocar este projeto em prática e fazê-lo real. Então, ter paciência, ele funciona como um cuidado durante o tempo em que você está esperando em Deus. Uma gestante precisa esperar 9 meses para poder dar à luz ao seu filho. Durante esses 9 meses de espera, de paciência, é preciso ter sim esta ideia, essa certeza de que o período de gestação, ele não cabe a você, ele cabe a Deus. Porque do prazo do ser humano são 9 meses. E a gente não pode determinar para nascer mais ou menos, antes ou depois. Deus sim. Se Deus determinar na sua vida que o seu filho vai nascer com 5 meses e vai ter saúde, glória a Deus, acredita, porque vai. Deus é capaz de todas essas coisas. Mas se você, por vontade própria, resolver que vai tirar o seu filho antes dos 9 meses, você acaba cometendo um crime inafiançável para a lei de Deus. Este tempo de espera, ele não depende de você, o resultado final, porque nós estamos falando de paciência, estamos falando de fé. E aí, durante esse período é preciso você ter cuidado. É preciso você não fazer as mesmas coisas que você fazia. É preciso você entender que você já não pode mais subir em qualquer lugar, andar de qualquer jeito, usar qualquer calçado, qualquer roupa, que você deve cuidar da sua alimentação, que você deve controlar os vícios se você tiver, um bom momento para você deixá-los. Se você fuma, deixe de fumar. Se você bebe, deixe de beber. É algo que é muito prazeroso quando a gente recebe o nosso filho e o médico fala quando ele é perfeito, e você vê que ele é perfeito, que ele não tem nenhum problema de saúde, nenhuma complicação no parto. A gente sempre espera de todas essas coisas. Não estou dizendo que todas as vezes que ocorre algum problema de saúde no bebê, a responsabilidade, a culpa seja da mãe, mas muitas vezes este descuido, especialmente com produtos tóxicos, né? Produtos químicos, drogas. O
que eu quero dizer aqui é o cuidado que a gente precisa ter enquanto a gente espera. Essa paciência que a gente precisa ter, ela não é uma paciência de estar estático, de ficar parado e só sentar e esperar que Deus proverá, que realmente Deus provê na nossa vida sempre, mas ficar parado esperando não é a melhor saída. Mas a gente precisa esperar, a gente precisa acalmar, e enquanto a gente espera, a gente se fortalece na fé. Ter paciência não é só ficar parado, ter paciência é não agir de maneira errada, ter paciência é não se precipitar, ter paciência é entender que uma ação precipitada pode envolver e trazer resultados para a sua vida inteira. Uma ação precipitada pode fazer com que você cometa atos que vão te seguir e vão gerar arrependimento para a sua vida inteira. E existem infinitas possibilidades de exemplificar isso que eu acabei de falar. Você imagina em uma preferencial onde você acha que vai dar tempo, se precipita e causa um acidente. A gente precisa ter essa calma. A gente precisa ter essa calma no relacionamento. A gente precisa aprender com os erros, com os nossos erros, com os erros dos outros, ter paciência, ter calma, não entender que tudo precisa ser no meu tempo, pelo contrário, tudo no tempo de Deus. Não murmurar, não reclamar daquele teu companheiro, da sua companheira, do seu patrão, da sua patroa, e sim fazer a sua parte da melhor maneira possível. Murmurar não vai melhorar a sua paciência, pelo contrário, vai atrapalhar ela bastante, bastante mesmo. Ter paciência, então, é entender sobre tudo aquilo que a gente não tem controle. Ter paciência é uma prova de fé. A gente precisa entender que a paciência, ela faz parte de tudo. Eu acabei de falar para você dois exemplos aqui do começo da vida. Eu exemplifiquei do lavrador que semeia e precisa ter paciência até o momento da colheita. Eu exemplifiquei de uma mulher gestante que é exatamente igual, não tem nada de diferente, só os frutos. E também tem no final da nossa vida. A gente precisa ter paciência com o luto, a gente precisa ter paciência quando acontece dentro do nosso meio. E a gente precisa entender que este luto precisa ser vivido, que assim como nos outros exemplos a gente não tem poder sobre ele, a gente não consegue alterar aquilo que já foi consumado. E a gente precisa viver este luto de uma maneira inteligente, de uma maneira a acreditar que Deus tem um plano, que o fato de você ter perdido um ente querido não significa o fim da sua vida, talvez o começo de uma vida. Talvez uma reflexão sobre tudo que ainda resta, sobre tudo aquilo que a gente fez e como a gente poderia fazer melhor. Ter paciência,
Paciência para a gente entender sobre a nossa passagem por essa vida. Paciência para entender que a gente pode perder coisas que a gente ama. Paciência para a gente refletir que talvez aquilo que você mais ama hoje e amanhã pode não estar mais contigo. E você não tem poder nenhum para influenciar sobre essas coisas que são coisas de Deus. Então, ter paciência é estar preparado para acalmar o seu coração em Deus e entender que, como fala em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Entender que muitas coisas a gente não pode interferir, mas que nós podemos sim preparar o nosso coração para aceitar essas coisas de Deus e agir neste momento. Agir com consciência, sem precipitações. Quando usei para vocês os dois primeiros exemplos, que são exemplos que trazem vida, que trazem alegria, que trazem esperança e que muitas vezes nos enchem o coração, não poderia deixar de falar sobre o luto, porque o luto ele também faz parte da nossa vida. Quantas coisas a gente perdeu e ainda vamos perder, vamos deixar de ter, coisas que a gente ama, momentos que a gente vive. E se a gente for parar para pensar, fazer uma análise, como será que foi enquanto a gente tinha, antes de a gente perder? Essa perda, ela pode ser a perda do seu ente querido, é uma questão fúnebre, mas pode ser também ao fim de um relacionamento, pode ser o fim do seu emprego, o fim de uma empresa. Paciência para a gente poder refletir sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos e corrigir sobre eles. Importante falar sobre não murmurar, porque isso causa muita tristeza no nosso coração e nos corações das pessoas que nos cercam. Então, o murmurar é um problema sério, gravíssimo, que faz com que acelere muitas vezes este processo de luto. Murmurar no trabalho, murmurar no relacionamento, murmurar na nossa igreja, reclamar do pastor, não vou mais na igreja porque o pastor falou alguma coisa que eu não gosto, e essa paciência que você precisa ter, porque o pastor também é um ser humano como você, e a sua ida até a igreja, ela deve ser com o intuito de ter um encontro com Deus, de cultuar a Deus. E se você for ali para julgar, não esqueça nunca que o juiz, ele está sempre à porta. Eu queria fechar o nosso encontro de hoje. Claro, se você curtiu aí, se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, marca alguém. Esse é o Meu Querer Me Move, e eu te espero amanhã. Para fechar, eu quero dizer para você uma mensagem que está lá em Salmos, no capítulo 27, versículo 14, que fala assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Essa era a nossa conversa de hoje, esse era o nosso tema, paciência. Eu espero que tenha feito sentido para você, e que se fez, vamos passar para frente aí e compartilhar com mais pessoas. Um forte abraço, um beijo no seu coração, e a gente se vê amanhã aqui no Meu Querer Me Move, e vai ser um prazer a gente poder compartilhar mais uma manhã. Até mais.